A chuva caía como lágrimas de saudade sobre as ruas empedradas da Ribeira, em Porto, quando Ana ouviu as palavras que rasgaram seu coração como uma navalha afiada. Sofia tem um namorado, sabias? Um tipo de Lisboa, charmoso, que a leva para jantares românticos no Douro. A voz da velha Maria, a florista da esquina, ecoava na mente de Ana como um fado desafinado, daqueles que se cantam nas noites de Alfama, mas que aqui, no norte, soam ainda mais cruéis, carregados de um peso úmido e salgado pelo Atlântico próximo. Ana parou abruptamente, o cesto de uvas tintas que carregava para a loja escorregando das suas mãos, rolando pela calçada irregular até parar contra um azulejo desbotado que retratava uma sereia solitária, olhando para o rio com olhos de melancolia eterna. Como podia ser? Depois de todos aqueles anos de cumplicidade, de noites a provar vinhos envelhecidos sob a luz tremulosente das velas de cera de abelha, de risos partilhados ao som do fado de Amália Rodrigues na velha vitrola da loja? Sofia, a sua Sofia, com quem dividia não só o negócio de vinhos familiares, mas também os silêncios mais profundos, aqueles que falam mais que palavras. Ana Correia era uma portuense de gema, nascida nas encostas íngremes do Douro, onde as vinhas se enroscam nas terras como amantes teimosos, resistindo ao vento e à erosão do tempo. Aos 35 anos, com o cabelo castanho ondulado sempre preso num coque prático e os olhos verdes que pareciam capturar a cor das uvas colhidas ao amanhecer, Ana era o pilar da Vinhas do Norte, a pequena adega que herdara do avô, um homem de mãos calejadas que contava histórias de safras antigas como se fossem epopeias de Camões. A loja ficava na Rua das Flores, um beco estreito ladeado por edifícios barrocos cujas fachadas de azulejos azuis e brancos narravam cenas de caçadas e amores proibidos, e quando o espírito romântico e dramático da literatura portuguesa que Ana devorava nas noites solitárias, os amores impossíveis de Camilo Castelo Branco, as paixões devoradoras em Amor de Perdição. Mas nada preparara para esta dor, esta dúvida que se infiltrava como bolor nas barricas mal seladas. Sofia Almeida, a sua sócia e confidente há 8 anos, era o oposto complementar, uma lisboeta transplantada para o norte por amor à aventura, com 32 anos, pele morena salpicada de sardas como estrelas no céu de verão sobre o Tejo, e um riso que soava como o tilintar de copos de cristal ao brindar com Porto Tawny. Sofia chegara a Porto fugindo de uma vida demasiado planeada na capital, onde os azulejos do Chiado pareciam sufocá-la com a sua perfeição fria. Encontrara Ana por acaso, num mercado de vinhos na feira de São João, onde as sardinhas grelhadas fumegavam ao lado de balões vermelhos e o ar cheirava a manjerico e a pólvora de fogos de artifício. Estas uvas são como tu, intensas, com um toque de acidez que surpreende, dissera Sofia, erguendo uma taça, e Ana, corando sob o sol de junho, soubera ali que aquela mulher seria o seu porto de abrigo. Juntas, transformaram a adega num refúgio, prateleiras de carvalho envelhecida abarrotadas de garrafas empoeiradas, rótulos com caligrafia gótica evocando os monges beneditinos que inventaram o vinho do Porto e um canto reservado para sessões de prova, onde clientes fiéis, pescadores reformados, poetas amadores e turistas enfeitiçados pelo encanto nortenho se sentavam em cadeiras de vimo a ouvir Sofia recitar versos de Sofia de Melbreiner, enquanto Ana descrevia as notas de amêndoa, tostada e frutas secas. Mas naquela tarde chuvosa de outubro, tudo parecia desabar como as muralhas medievais da Sé do Porto sob um terremoto. Ana correu pela ribeira, os sapatos de couro encharcados chapinhando nas poças que refletiam as luzes amareladas dos lampiões de ferro forjado. O Douro, inchado pela chuva, corria agitado sob a ponte de Dom Luís I, as suas águas castanhas carregando folhas outonais como memórias indesejadas. Chegou à loja ofegante, o sino da porta tilintando como um aviso fúnebre. Sofia estava lá, debruçada sobre o balcão de mármore lascado, a folhear um caderno de contas à luz de uma lâmpada de azeite que piscava como o coração de Ana. Ana? O que se passa? Pareces um fantasma saído de um conto de Eça de Queiroz. Sofia ergueu-se, o avental florido salpicado de pó de cortiça, estendendo a mão.
Mas Ana recuou, os olhos flamejando com uma mistura de raiva e dor que nem o vinho mais encorpado poderia aplacar. É verdade? Tens um namorado? Um homem que te leva para o Douro, para piqueniques sob as videiras, enquanto eu fico aqui a segurar as pontas sozinha? As palavras saíram como um grito abafado, e quando nas paredes forradas de barris que cheiravam a carvalho e melancolia. Sofia congelou, o rosto pálido como os pastéis de nata frios num prato esquecido. O quê? De onde vens tu com isso, Ana? Isso é loucura, um disparate de taberna. Mas o dano estava feito, a semente da dúvida plantada no solo fértil da insegurança de Ana, regada pelas chuvas de uma infância marcada pela ausência do pai, um marinheiro que partira para Brasil e nunca mais voltara, deixando histórias de amores traídos como herança. Naquele momento, o oco da traição imaginária fisgou-as como um anzol de pescador no cais de Gaia, puxando-as para as profundezas de um conflito que abalaria os alicerces da sua parceria. Ana virou-se e saiu porta fora, deixando Sofia sozinha com o eco das palavras, o coração apertado como uma rolha de cortiça mal encaixada. Fora, a chuva redobrava, lavando as ruas mas não as mágoas, enquanto no horizonte, o sol poente tingia o céu de laranja, um prenúncio de que, em Porto, mesmo nas tempestades, o vinho amadurece e os sentimentos, como o fado, encontram a sua voz na dor. A noite caiu sobre Porto como um manto de veludo negro bordado com as luzes trêmulas das varandas de ferro trabalhado, aquelas que pareciam sussurrar segredos antigos aos transeuntes apressados. Sofia fechou a loja mais cedo, o ferrolho rangendo como um lamento de saudade, e subiu as escadas íngremes até ao seu quarto no andar de cima, um espaço modesto com janelas de guilhotina que davam para o caos poético da Rua das Flores. Lá, entre lençóis de linho bordados à mão, herança da avó lentejana que cantava modinhas ao luar, ela se deitou, o corpo encolhido como uma criança assustada por trovões. Como explicaria a Ana que aquele rumor era uma teia tecida por inveja, uma aranha venenosa solta no jardim das suas vidas entrelaçadas? Tudo começara 2 semanas antes, numa conversa banal no Café Majestic, o salão de chá Art Nouveau onde os intelectuais de Porto se reuniam para debater Saramago e provar bolos de nós. O primo de Sofia, um boêmio chamado Rui, aludira casualmente a um amigo especial que a visitara de Lisboa, exagerando histórias de jantares para impressionar a mesa. Mas o eco distorcido chegara aos ouvidos errados, aos de Teresa, a antiga rival de Ana nos círculos vinícolas, uma mulher de 40 anos com lábios pintados de vermelho como o vinho maduro e um rancor antigo por ter perdido um contrato de fornecimento para as vinhas do Norte. Teresa, com o seu salão de provas no cais de Gaia, invejara sempre a harmonia entre Ana e Sofia, aquela química invisível que transformava cada negócio numa dança de tango portuense, passos precisos, pausas carregadas de tensão romântica. Elas são mais que sócias, murmurava Teresa nas noites de fado nos bares ribeirinhos, onde guitarras portuguesas dedilhavam melodias de perda e desejo. E agora, armada com um fragmento de rumor, ela espalhara o veneno. Sofia trai a confiança de Ana com um amante secreto. Imaginem, um homem a roubar o coração daquela que jurou lealdade ao vinho e à amizade. As palavras viajaram como o Douro em cheia, inundando as conversas nos mercados de Matosinhos, onde o cheiro de peixe fresco se misturava ao sal das lágrimas não choradas. Enquanto isso, Ana vagueava pelas margens do Douro, o casaco impermeável colado à pele, os pensamentos um turbilhão de imagens fragmentadas, Sofia rindo com um homem desconhecido sob as parreiras de Vila Nova de Gaia, as mãos dele traçando linhas possessivas na curva da sua cintura, enquanto ela, Ana, ficava reduzida espectadora de uma peça trágica de Gil Vicente. Parou na ponte de Dom Luís I, o tabuleiro superior deserto àquela hora, e apoiou-se na grade de ferro, olhando para as águas escuras que refletiam as luzes da cidade como estrelas afogadas. Porto é invicta, com as suas 7 colinas e o espírito indomável, sempre fora para Ana um espelho da alma portuguesa, resiliente, mas ferida por saudades que o tempo não cura. Recordou a primeira prova de vinho com Sofia, 8 anos atrás, no porão da loja, iluminado por lanternas de óleo de oliva.
Este porto é como o amor, doce no início, mas com um final amargo se não for cuidado, dissera Sofia, os olhos brilhando à luz dançante, e Ana sentira então um formigueiro no peito, um presságio de sentimentos que nunca ousara nomear, num país onde o amor entre mulheres ainda ecoava ecos de repressão franquista, mesmo na era da democracia. O conflito fervilhava agora, não só no coração de Ana, mas no tecido do negócio. Na manhã seguinte, os clientes fiéis notaram a ausência de Ana na loja. Em vez dela, Sofia atendia sozinha, o sorriso forçado como uma máscara de comédia dell'arte num palco de fado. O Sr. Manuel, o enólogo idoso com bigode grisalho e histórias de safras da Grande Guerra, franziu o sobrolho ao comprar a sua garrafa habitual de colheita de 1963. Onde está a Ana? Vocês as duas são como o vinho e a rolha, inseparáveis. Sofia engoliu em seco, servindo o copo de prova com mãos trêmulas. Ela precisou de um dia para si. Mas eu cuido de tudo, como sempre. Mas o como sempre soava oco, e o Sr. Manuel saiu balançando a cabeça, murmurando algo sobre rumores que azedam um mosto antes da fermentação. Ana, por seu lado, refugiou-se na casa da mãe, no bairro da Sé, um labirinto de ruelas onde as roupas estendidas nas varandas dançavam ao vento como bandeiras de trégua. Dona Isabel, com os seus 65 anos e o rosário de ágata pendurado no pescoço, acolheu-a com um abraço cheirando a sopa de couve e a incenso da capela próxima. Filha, o que te aflige? É aquela Sofia outra vez? Vocês brigam como irmãs, mas amam-se como? Bem como o Porto ama o Douro, com paixão e paciência. Ana desabafou, as lágrimas misturando-se ao chá de ervas quentes, e Dona Isabel ouviu em silêncio, os olhos sábios recordando os seus próprios amores não ditos na juventude, quando o fado era o único confessionário para mulheres como ela. Os rumores são como o nevoeiro do Atlântico, chegam sem aviso e obscurecem a verdade. Mas o sol de Porto sempre os dissipa. Vai, fala com ela. O amor, seja qual for a forma, cura mais que qualquer vinho. Inspirada pelas palavras maternas, Ana regressou à loja ao entardecer, o sol poente banhando os azulejos da fachada em tons de âmbar, como se a cidade conspirasse para uma reconciliação dramática. Mas o que encontrou foi Sofia embalando caixas de garrafas, os olhos vermelhos de noites insones, o ar carregado de um silêncio opressivo. Ana, por favor, escuta-me. Não há namorado nenhum. É uma mentira, uma inveja mesquinha de Teresa. Ana hesitou na soleira, o coração dividido entre a raiva e o anseio. Então, porque o mundo inteiro parece saber? Porque sinto que perdi antes mesmo de te ter? As palavras pairaram, carregadas de subtexto não dito, e Sofia avançou um passo, as mãos estendidas como ofrendas de paz. Porque eu tenho medo, Ana. Medo de admitir que o que sinto por ti não é só amizade. É mais, muito mais, como o fado que dói mas liberta. O ar entre elas crepitava com a eletricidade de uma confissão iminente, mas o sino da porta tilintou, anunciando um cliente inesperado, Teresa, com um sorriso viprino e um pedido de prova especial. O conflito escalava, o rumor falso tecendo a sua teia mais apertada, enquanto as duas mulheres, presas no centro, lutavam para não se perderem na escuridão da dúvida. Os dias seguintes foram um vórtice de tensão, como o redemoinho das águas do Douro nas comportas antigas de Costuma, onde o rio se debate contra as pedras antes de encontrar o mar. A loja das Vinhas do Norte, outrora um oásis de aromas frutados e conversas animadas, tornara-se um campo minado de olhares evasivos e silêncios carregados. Ana chegava cedo, varrendo o chão de madeira rangente com movimentos furiosos, como se pudesse limpar as mágoas com a vassoura de palha. Sofia, por delicadeza, ocupava-se das encomendas no porão, entre barris que ecoavam gotas lentas como lágrimas contidas. Os clientes sentiam a fricção. A senhora Luísa, a viúva que comprava vinho para as suas noites de tricô, comentava baixinho com o padeiro vizinho, elas discutem como em os maias, aquelas paixões que destroem famílias.
E o rumor, longe de se dissipar, mutava. Agora não era só um namorado, mas um noivado secreto, uma fuga planeada para Lisboa, deixando Ana sozinha com as dívidas e os sonhos partidos. Numa tentativa de salvação, Sofia propôs uma trégua, uma viagem curta ao Vale do Douro para visitar os produtores de uvas e reacender o fogo que as unira no início. Vamos como nós primeiros tempos, Ana. Só nós, o rio e o vinho. Sem mentiras, sem sombras. Ana aceitou, relutante, o coração um novelo de lã emaranhado pelas mãos de um tecelão cego. Partiram ao amanhecer, num comboio pitoresco da linha do Douro, as carruagens de madeira rangendo ao ritmo das rodas sobre os carris, enquanto o sol nascente pintava as encostas de vinhas em tons de esmeralda e ouro. De janela aberta, o ar entrava fresco, carregado do perfume terroso das terras argilosas e do zumbido das abelhas selvagens. Porto ficava para trás, com os seus sinos da Torre dos Clérigos badalando uma despedida melancólica, e o mundo encolhia-se ao essencial, elas duas, uma cesta de pão de Mafra e queijo da Serra e uma garrafa de verde tinto para brindar à reconciliação. Em Pinhão, desembarcaram num cais de pedra musgosa, onde barcos rabelos antigos balançavam preguiçosamente, as velas arreadas como bandeiras de rendição. O produtor local, o Sr. Joaquim, um homem de 70 invernos com a pele sulcada como casca de sobreiro, recebeu-as com abraços efusivos e histórias de safras lendárias. O vinho é como o amor das mulheres, paciente, profundo, extraído, azeda para sempre. Enquanto provavam o mosto fresco, esmagado naquela manhã sob os pés nus dos vindimadores, uma tradição que evocava os ritos pagãos ancestrais, Sofia tentou quebrar o gelo. Lembras-te da nossa primeira vindima aqui? Tu tropeçaste na lama e eu ri tanto que quase engasguei com uma semente. Ana sorriu pela primeira vez em dias, um sorriso frágil como o rebento de uma videira jovem, mas genuíno. Sim, e tu limpaste-me as mãos com o teu lenço, dizendo que eu era a tua musa acidentada. Naquele dia, pensei que eras a única pessoa que me via além da fachada dura. Passearam pelas quintas, os caminhos de terra vermelha serpenteando entre fileiras de vinhas que se estendiam até ao horizonte, um tapete vivo de folhas que sussurravam segredos ao vento nortenho. Pararam num miradouro, onde o Douro se revelava em toda a sua glória sinuosa, um dragão prateado adormecido entre montanhas. Sofia abriu a garrafa, o pop da rolha e quando como um suspiro aliviado, e serviu 2 taças de cristal finas, gravadas com motivos de folhas de videira. A este brinde, à verdade, que corta mais que a mentira, mas cura devagar. Beberam em silêncio, o vinho escorrendo pela garganta como um bálsamo, notas de cereja silvestre e especiarias evocando memórias de natais passados, com o cheiro de rabanadas fritas e o som de canções tradicionais na rádio. Mas a paz era ilusória, o telemóvel de Ana vibrou, uma mensagem de Dona Isabel. Cuidado, filha. Teresa espalhou mais veneno no grupo das vinícolas. Diz que Sofia te engana com um homem rico. A raiva regressou como uma maré alta e Ana largou a taça, o vinho salpicando a terra como sangue de uma ferida reaberta. Como posso acreditar em ti, Sofia? Mesmo aqui, no coração do nosso mundo, as sombras seguem-nos. Virou-se e desceu o caminho a correr, as botas afundando na poeira, deixando Sofia sozinha com o eco da rejeição. Na estação de regresso, o comboio parecia uma serpente de ferro, fria e implacável, e o silêncio entre elas era um abismo maior que o desfiladeiro do Douro. De volta a Porto, o conflito metastatizava. Um fornecedor cancelou um pedido importante, citando instabilidade na parceria, e as contas pilhavam-se no balcão como folhas secas de outono. Sofia confrontou Teresa numa noite de fado no Fado, um antro ribeirinho onde as paredes de azulejos absorviam os lamentos das fadistas de negro, com mantilhas de renda e vozes roucas de cigarros e saudades. Porquê, Teresa? Inveja do nosso sucesso? Ou medo do que não compreendes? Teresa riu, um riso cortante como vidro partido.
Medo. Eu só digo a verdade que Ana merece ouvir. Vocês fingem ser sócias, mas todos sabem o que há por baixo. E agora, com um homem na jogada, ela merece melhor. A revelação da inveja mesclada com preconceito feriu Sofia profundamente, um golpe baixo num peito já magoado pela repressão interna de um amor que, em Portugal pós-25 de Abril, ainda navegava águas turvas de aceitação. Naquela noite, sozinha na loja às escuras, Sofia acendeu uma vela e escreveu uma carta à mão, a tinta preta escorrendo como lágrimas. Ana, o rumor é falso, mas os meus sentimentos por ti são reais. Não como sócias, mas como amantes que o destino teima separar. Se me leres, volta. Se não, partirei, levando o coração partido como uma garrafa estilhaçada no Douro. Deixou-a no balcão e foi para casa, o sono fugidio como nevoeiro matinal. Ana encontrou a carta ao amanhecer, o sol filtrando-se pelas persianas como raios de esperança. As palavras dançaram perante os seus olhos, desatando nós que anos de negação haviam apertado. Mas o medo persistia, e se fosse só pena? E se o mundo, com os seus rumores e julgamentos, as destruísse antes de as unir? O outono em Porto avançava impiedoso, com ventos que o levavam pelas gárgulas da igreja de São Francisco como almas penadas de amores não consumados, e folhas de castanheiro caindo nas praças como confetes de um carnaval melancólico. Ana guardou a carta de Sofia no bolso do avental, um talismã contra a dúvida, mas o peso dela era como uma pedra de amolar no peito, afiando a cada respiração a lâmina da incerteza. O negócio sofria, as provas de vinho, outrora animadas por duetos harmoniosos, reduziam-se a monólogos tensos, com clientes partindo mais cedo, alegando ar pesado como vinho avariado. Dona Isabel, preocupada, convidou-as para um jantar em família na Sé, uma refeição de bacalhau à Brás, com cebolas fritas crocantes e azeitonas pretas salgadas, regada a vinho verde espumoso que borbulhava como conversas reprimidas. Vocês duas são como as irmãs da cidade e as sessões, de Agostina Bessa Luís, unidas pelo sangue do destino, separadas por fantasmas do passado, disse a mãe, servindo porções generosas, os olhos astutos captando o rubor nas faces de Sofia. O jantar foi um baile de máscaras, risos forçados ao som de anedotas sobre o avô de Ana, que uma vez trocara uma barrica de vinho por um cavalo manco, toques acidentais das mãos ao passar o pão, que enviavam faíscas invisíveis, olhares trocados por cima das taças, carregados de promessas não ditas. Sofia, sentada ao lado de Ana, sentia o calor do seu corpo como o sol de agosto nas vinhas, um conforto que contrastava com o frio da rejeição recente. Leste a carta, sussurrou durante a sobremesa de pudim flan com caramelo dourado. Ana assentiu, os lábios tremendo como folhas ao vento. Li, mas como confiar, Sofia? Os rumores. Eles corroem como o ácido no mosto mal filtrado. A conversa foi interrompida por um telefonema. O Sr. Joaquim do Douro, cancelando o fornecimento de uvas para a próxima safra, culpando desentendimentos na parceria que azedam o fruto do trabalho. A traição externa, o boicote subtil orquestrado por Teresa, agora aliado a outros invejosos do setor vinícola, empurrou-as para o abismo. Ana, num ímpeto de fúria, confrontou Teresa no mercado do Bolhão, entre bancadas de peixe fresco e verduras viçosas, o ar saturado de odores a alho e limão. Basta das tuas mentiras. Dizes que Sofia me trai, mas és tu quem nos sabotages por ciúme rançoso. Teresa, com um cesto de tomates maduros na mão, sorriu com desdém. Ciúme? Eu só protejo o setor. Duas mulheres sozinhas, fingindo força. E agora com escândalos de amantes? O Porto é pequeno, Ana. As pessoas falam e as vendas caem. A multidão murmurava, olhos curiosos como voyeurs de uma tragédia grega, e Ana saiu dali com o coração em chamas, correndo para a loja onde Sofia organizava faturas à luz de uma lâmpada de secretária. É ela, Teresa. Ela inventou tudo para nos destruir.
Ana irrompeu, as lágrimas finalmente libertando-se como rolhas saltando de garrafas efervescentes. Sofia ergueu-se, envolvendo-a num abraço hesitante, os corpos colidindo com a força de um rio em cheia. Eu sei, desde o início. Mas o pior não é o rumor, Ana. É o que ele revelou em mim, o medo de te perder, porque o que sinto é maior que amizade. É amor puro e simples, como o fado que canta a alma nua. As palavras pairaram, o tempo suspenso como névoa no Douro ao amanhecer. Ana recuou ligeiramente, os olhos verdes encontrando os castanhos de Sofia, e ali, no porão semi-escuro, entre sombras dançantes de barris, a confissão floresceu. Eu também, Sofia. Sempre senti, mas neguei, como Portugal nega as suas sombras coloniais. O rumor só escancarou a porta. O beijo que se seguiu foi tímido ao princípio, como o primeiro gole de um vinho jovem, depois profundo, um néctar encorpado que dissolvia dúvidas em êxtase. Mãos entrelaçadas, lábios provando o sal das lágrimas misturado ao doce residual do pudim, elas renderam-se à correnteza dos sentimentos, num abraço que evocava as gravuras de azulejos retratando amantes etéreos sob luas cheias. Mas o idílio foi breve. O sino da porta tilintou, anunciando um mensageiro com uma intimação, um processo judicial de Teresa, alegando difamação e perda de lucros devido aos escândalos na Vinhas do Norte. O alto trunfo da rival, usar o rumor falso para atacar o negócio, forçando-as a escolher entre o amor nascente e a ruína financeira. Naquela noite, deitadas no quarto de Sofia, com o som distante do Douro lambendo as margens, elas traçaram planos à luz de velas, os corpos próximos mas castos, um refúgio de ternura num mundo hostil. Lutaremos juntas, murmurou Ana, traçando círculos suaves nas costas de Sofia. Como as heroínas de Sofia Anderson, fortes na adversidade. Mas o amanhecer trouxe a realidade crua, reuniões com advogados no Palácio da Justiça, declarações juradas negando o rumor e o peso da sociedade portuense, ainda tingida de conservadorismo católico, a julgar o seu amor como mais um escândalo a abafar com vinho e fado. O clímax aproximava-se, uma tempestade que testaria não só o laço entre elas, mas a essência humanista de Porto, uma cidade que, apesar das cicatrizes da ditadura e das crises económicas, sempre renascer através da resiliência comunitária, das festas de São João onde estranhos se beijam sob fogos de artifício, provando que o amor, em todas as formas, é o verdadeiro elixir da vida. O inverno instalou-se em Porto com a delicadeza de uma fadista experiente, trazendo geadas que cristalizavam os azulejos das fachadas como lágrimas congeladas e neblinas que envolviam a ponte de Dom Luís I num véu de mistério romântico. O processo judicial de Teresa transformara-se num circo jurídico, com audiências no Tribunal de Comércio do Porto, um edifício austero de granito que ecoava os dramas de Eça de Queiroz nas suas salas de painéis de madeira escura. Ana e Sofia sentavam-se lado a lado no banco dos réus, as mãos unidas sob a mesa de carvalho polido, um gesto de rebeldia silenciosa contra os olhares acusadores do advogado de Teresa, um homem de fato cinzento e gravata vermelha como vinho derramado. As réis admitiram a parceria íntima num acesso de emoção, declamava ele, torcendo as palavras da carta de Sofia como um pano molhado. Isso valida o rumor de instabilidade, prejudicando o setor vinícola inteiro. O juiz, um homem idoso com sobrancelhas espessas como vinhas antigas e um sotaque transmontano rouco, ouvia impassível, batendo a caneta no bloco como o ritmo de uma guitarra portuguesa. Testemunhas desfilavam, o Sr. Manuel, defendendo a integridade das sócias com histórias de safras partilhadas, Dona Isabel, evocando a tradição familiar de lealdade, até o Sr. Joaquim, teleconferenciado do Douro, jurando que o amor delas fortalece o vinho, não o enfraquece. Mas Teresa, no estrado, pintava um quadro melodramático. Eu só quis alertar Ana para a traição. Um namorado imaginário? Não, era o caos de paixões desordenadas que ameaçava todos nós. As palavras feriam como agulhas, reacendendo as inseguranças de Ana, que apertava a mão de Sofia até os nós dos dedos branquearem.
Fora do tribunal, a cidade conspirava em solidariedade subtil. No Café Guarani, com os seus espelhos biselados refletindo rostos preocupados, clientes fiéis enchiam uma petição online: salvem as vinhas do Norte, onde o amor fermenta o verdadeiro Porto. Partilhas no Instagram mostravam fotos das duas mulheres brindando em provas antigas, legendadas com versos de Fernando Pessoa: amar é cansar de ser dois. Até uma fadista local, a jovem Inês com voz de veludo negro, dedicou uma canção no fado: rumores falsos como névoa, verdades eternas como o rio. Porto, com o seu humanismo enraizado na Revolução dos Cravos, onde a liberdade floresceu em camélias vermelhas, erguia-se agora como aliado, provando que a sociedade portuguesa, apesar das sombras homofóbicas residuais, podia abraçar narrativas de amor diversas como abraçava os seus vinhos variados, do ruby jovem ao tawny envelhecido. No entanto, o ápice do conflito irrompeu numa audiência final, sob uma nevasca rara que branqueava as ruas como um sudário. Teresa, acossada pelas provas irrefutáveis, depoimentos de Rui desmascarando o exagero inicial, registros de chamadas mostrando as maquinações dela, quebrou-se num soluço teatral. Eu tinha medo. Medo de que o vosso amor eclipsasse o meu negócio, o meu vazio. Perdi o marido para o mar e agora vi em vós o que eu nunca tive, uma parceria verdadeira. A confissão, dramática como uma cena de Camilo Castelo Branco, desarmou o tribunal. O juiz, limpando os óculos embaçados, declarou: os rumores são vapores fugidios, a verdade, um vinho que perdura. Caso arquivado, com custos para a acusadora. Ana e Sofia saíram para a neve, abraçando-se sob os flocos que dançavam como confetes de redenção, o beijo delas selando não só a vitória legal, mas a cura emocional. Mas a traição de Teresa revelara fissuras mais profundas, as próprias negações internas de Sofia, moldadas por uma juventude em Lisboa onde o amor lésbico era sussurrado em bares escondidos do bairro Alto, as reservas de Ana, herdeira de uma linhagem católica onde o pecado era confessado em igrejas de ouro e incenso. Na loja, naquela noite de vitória, elas sentaram-se no chão do porão, rodeadas de barris como sentinelas silenciosas, e desfiavam as camadas. Eu traí-me a mim mesma primeiro, negando-te por medo do julgamento, admitiu Sofia, a voz trêmula como uma corda de viola desafinada. Ana, limpando uma lágrima com o polegar, respondeu: e eu, deixando o rumor crescer porque temia que o nosso amor fosse só ilusão, como os castelos de areia no Foz do Douro. A conversa estendia-se até à madrugada, tecendo uma tapeçaria de vulnerabilidades partilhadas, entremeada com risos suaves e toques castos que falavam de intimidade profunda, sem pressa, como o envelhecimento lento de um vinho de colheita. O amanhecer trouxe uma Porto renovada, o sol filtrando-se pelas nuvens como uma bênção mariana. Elas reabriram a loja com uma prova especial, vinhos da reconciliação, convidando a comunidade para brindar à verdade. O Sr. Manuel ergueu a taça primeiro, às parceiras que nos ensinam que o amor cura mais que qualquer safra. E enquanto o fado tocava baixinho na vitrola, estranha forma de vida de Amália, Ana e Sofia trocavam um olhar que prometia eternidade, um laço forjado no fogo da adversidade, humanista e resiliente como a alma portuguesa. A primavera irrompeu em Porto como um hino de renascimento, com jacarandás roxos florescendo nas avenidas e o Douro despertando em tons de safira, refletindo os chãos limpos que pareciam lavados pelas lágrimas do inverno passado. As vinhas do Norte renasceram das cinzas do escândalo, as vendas duplicaram, impulsionadas pela petição viral que transformara o rumor em lenda urbana de superação, um conto moderno de amor e justiça que circulava nos cafés da Baixa como vinho de mesa partilhado. Ana e Sofia, agora inseparáveis não só no negócio mas na vida, navegavam esta nova fase com a delicadeza de quem prova um vinho raro pela primeira vez, devagar, saboreando cada nota de complexidade. Elas expandiram a adega, adicionando um terraço com vista para a ribeira, onde clientes podiam sentar-se em mesas de ferro forjado sob pérgolas de era, ouvindo sessões acústicas de fado contemporâneo misturado com jazz nortenho.
Sofia, com o seu talento para o marketing, criou rótulos inspirados na sua jornada. Revelação Ruby, um porto tinto que evocava a paixão inicial. Cura Tawny, envelhecida em harmonia, simbolizando a maturação dos sentimentos. Ana, a guardiã prática, negociava com produtores do Douro viagens que agora incluíam piqueniques românticos nas quintas, onde mãos se entrelaçavam ao colher uvas maduras e beijos trocados ao pôr do sol, castos mas profundos, celebrando a intimidade emocional que transcendia o físico. A cura estendia-se além delas. Teresa, humilhada mas tocada pela própria confissão no tribunal, aproximou-se numa tarde chuvosa de abril, o guarda-chuva pingando no chão da loja como gotas de arrependimento. Eu fui o monstro dos meus medos, disse, os olhos inchados de noites insones. Perdi tudo, o negócio, a dignidade. Mas veja agora o que invejava, o vosso amor, puro como vinho sem sulfitos. Ana, com a generosidade humanista que Porto infunde nos seus filhos, ofereceu-lhe uma taça de prova. O perdão é como um mosto, precisa de tempo para fermentar. Junta-te a nós, Teresa. O setor é grande o suficiente para todas. Sofia assentiu e ali, entre garrafas empoeiradas, nasceu uma trégua frágil, um trio de mulheres unidas contra as sombras da inveja, provando que a redenção portuguesa, como os seus azulejos restaurados, brilha mais após a restauração. A comunidade abraçou-as, na festa de São João, com martelos de plástico tilintando e sardinhas grelhadas fumegando nas ruas, Ana e Sofia dançaram a meio da multidão, os corpos movendo-se em uníssono ao ritmo das concertinas, fogos de artifício iluminando os seus rostos como estrelas de desejo realizado. Dona Isabel, vendo-as de longe, sorriu com lágrimas nos olhos, recordando as suas próprias saudades não ditas, agora vicárias através da filha. O amor delas é o verdadeiro património de Porto, confidenciou ao Sr. Manuel, que ergueu uma caneca de cerveja Superboc em brindes silenciosos. No verão, elas viajaram ao Alentejo, terra natal de Sofia, onde planícies douradas se estendem como mantos de melancolia, e provaram vinhos robustos ao som de modinhas cantadas por ranchos folclóricos. Ali, sob um céu estrelado como o manto de Nossa Senhora da Assunção, trocaram votos não formais mas profundos. Seremos vinhas entrelaçadas, resistindo às tempestades, florescendo na seca. De regresso, abriram uma filial no Chiado, Lisboeta, simbolizando a ponte entre norte e sul, entre negação e aceitação. O final, humanista e luminoso, culmina numa prova anual nas Vinhas do Norte, Noite das Revelações, onde histórias de amor partilhado, heterossexuais, homossexuais, todas as formas, são contadas ao som de fado e viola, com taças erguidas à confiança restaurada. Ana e Sofia, de mãos dadas no centro do terraço, olham para o Douro serpenteante, sabendo que os rumores falsos, como névoas passageiras, só revelam a eternidade dos sentimentos verdadeiros. Em Porto, onde o vinho cura e o amor perdura, elas encontraram não só a parceira, mas a alma gêmea, um testamento à resiliência romântica da alma portuguesa, dramática e eterna, como um fado que termina em aplausos esperançosos.